Tomai, Senhor, e receber toda a minha liberdade, a minha memória e o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons recebidos com gratidão vos devolvo. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons recebidos com gratidão vos devolvo. Queridos irmãos e irmãs, continuamos nosso percurso de antropologia. A última vez apresentamos o bloco agora das virtudes. Virtudes humanas, virtudes teologais, virtudes morais, virtudes cardeais. Todo esse bloco das virtudes que vamos ver durante esse percurso, as novas formações desse percurso. E hoje vamos começar, depois dessa primeira apresentação das virtudes em geral, vamos ver as virtudes teologais. Virtudes teologais. O que são as virtudes teologais e como funciona nosso equipamento espiritual, nossa vida interior, nossa vida concreta e ativa, como funciona essas virtudes. Vamos ver passo a passo essas perguntas e você pode enviar perguntas também e vamos responder as próximas vezes. No Catecismo número 1812, Catecismo 1812, diz: as virtudes humanas se enraizam nas virtudes teologais. E por isso que nós vamos ver as virtudes teologais em primeiro. Porque, como diz o Catecismo, as virtudes humanas se encaixam, se enraizam nas virtudes teologais. Então, é muito importante de saber isso, de ver que nosso batismo vai valorizar, fecundar, acionar as virtudes humanas, que alguma vez, talvez, não podemos dar muita importância. E então, as virtudes teologais, diz o Catecismo, adaptam as faculdades humanas à participação da natureza divina. As virtudes teologais adaptam nossas faculdades humanas à participação da natureza divina, segundo a segunda carta de Pedro, 2 Pedro 1,4, 2 Pedro 1,4, que vocês se tornem participantes da natureza divina. Somos chamados pelo batismo a ser participantes da natureza divina. Então, poderíamos dizer, mas como? Pelas virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais recebidas no batismo em cada um de nós? Fé, esperança, amor. Essas virtudes, diz o Catecismo, se referem diretamente a Deus. Elas vão dar uma disposição aos cristãos a viver em relação com a Santa Trindade. Elas têm Deus e trino por origem, por motivo, por objeto. Então, é muito importante de bem trabalhar esses pontos do catecismo. São disposições. Então, as virtudes, dizemos a última vez, que são hábitos. Hábitos que nós traduzimos com costume. Habitude, costume. Não, não é costume, como eu tenho desejo de fazer isso na minha cabeça, os meus cabelos, uma coisa que me coça lá, habitude, ou como eu tenho uma maneira de dizer, que diz é ou não é. Bom, as pessoas têm costume. Não, mas uma virtude não é uma costume, não é um hábito assim.
é uma disposição que Deus vai dar à tua essência humana, a essência de tua alma, ele vai depositar uma disposição que são as virtudes teologais que são recebidas no batismo. E por isso que vamos estudar, em primeiro lugar, as virtudes teologais e não as virtudes humanas, porque podíamos começar pelas virtudes humanas. Mas o catecismo diz as virtudes humanas se enraizam nas virtudes teologais. O catecismo 1813 vai dizer as virtudes teologais funda, anima e caracteriza o agir moral do cristão. Elas vão fundar, animar e caracterizar o agir moral do cristão. Então, um cristão que se desviou e que voltou a fazer coisa errada, não é só de fazer a moral nesse cristão, mas de dizer, irmão, por que você abandonou a vida teologal? Por que você deixou de trabalhar a fé, a esperança, a caridade na tua vida moral? Não é só a questão moral a ver, que deve ser tratada, mas o fundamento da moral é a fé, é a esperança e o amor. Elas fundam, animam e caracterizam esse agir moral. Elas informam e vivificam todas as virtudes morais. Elas informam e vivificam todas as virtudes morais. Se você está desviando o teu caminho e fazer coisas ruins, é porque você não continuou de escutar as virtudes teologais. Não é só não é só uma questão moral em primeiro. É isso que é muito importante, porque muitos cristãos acham que é uma questão moral, pecado, santidade. O o outro, ou vão pecar ou serão santos, mas não tem intermediário. Se tem um intermediário de viver na vida espiritual bem ligada à vida teologal. Fé, esperança, caridade. Porque tudo se funda sobre isso. Tem 3 virtudes teologais e Paulo que nos revela isso na 1 Coríntios 13, 13. Temos a fé, a esperança e a caridade, e a maior de todas é a caridade. Por que a caridade é maior que as outras virtudes? Porque quando vamos chegar no céu, o amor vai continuar, a caridade vai continuar, ela é eterna, ela vai continuar. Na comunhão, na beatificação, na vida beatífica, a caridade vai permanecer. A fé não vai precisar, porque nós vamos ver. Então, a fé é para nos permitir uma visão na terra, mas no céu, a fé não vai precisar mais. É um instrumento que vamos poder abandonar, porque vamos ter a visão permanente. A esperança não vai precisar também, porque vamos tocar, vamos viver, aproveitar, não sei como dizer, tudo será já a nossa vida, a nossa porte, não sei como dizer, será já chegada. Então não vai precisar de fé e de esperança, mas a caridade vai continuar. E por isso que ela é maior que todas as virtudes. Uma outra citação do Catecismo, 1826, sem a caridade, diz o apóstolo Paulo, eu não sou nada. Coríntios 13, 1 a 4. Sem a caridade eu não sou nada. Não tem privilégio, não tem serviço, não tem virtude, não tem carisma. Tudo se desaparece sem a caridade. É a caridade que é a rainha das virtudes. Ela é superior a todas as virtudes. Ela é a maior, diz Paulo, e o catecismo sublinha essa dimensão. Então, são através de nossas virtudes teologais que recebemos nossa vocação.
ninguém recebe uma vocação da parte do Senhor, da parte de Jesus e do Pai e do Espírito Santo, se não é pelas virtudes teologais, que vão se animar. A fé vai despertar. A esperança vai também se alegrar. E a caridade em nós vai nos levar a responder sim. Não tem reconhecimento de uma vocação e de um chamado sem as virtudes teologais. E então, depois, você vai cultivar tua vocação, vai cuidar de tua vocação como? Pelo sentimento, eu não tenho desejo, eu não sei porquê, antes tinha desejo, agora eu não tenho. Não, não são os sentimentos, não é tua afetividade que vai cuidar de tua vocação depois. O que vai cuidar de tua vocação depois, no longo do caminho, será a fé, será a esperança, será o amor. Fazer ato de fé, fazer ato de confiança e de esperança, fazer ato de caridade. E São Paulo vai dizer na 1 Tessalonicenses 1:3, nós vos chamamos, nós vos lembramos na presença de nosso Deus e Pai, nos lembramos da atividade de vossa fé, do trabalho de vossa caridade e da constância de vossa esperança. A comunidade de Tessalônica é muito jovem, ela vem de ser fundada há um ano, quando Paulo escreve essa carta. Um ano e meio que ela foi fundada, essa jovem comunidade de Tessalônica, mas já esses cristãos gregos de Tessalônica entendem o que é a atividade da fé, o trabalho da caridade e a constância da sua esperança. Não é uma coisa que vamos utilizar 5 minutos e deixar depois. Não, em permanência, eles cuidam da vocação e de seu chamado na permanência dessa atividade teologal, podemos dizer assim. A nossa atividade teologal é como o artesanato. O artesão, ele precisa de trabalhar o ferro, ou a madeira, ou, não sei, cimento, não sei quoi. Bom, ok? Temos obra nesse momento e os irmãos vão entender o que significa. O artesão vai trabalhar com uma matéria, pode ser pedra, para construir uma casa. Mas ele precisa do dom desse material, mas ele precisa de juntar ao dom desse material seu labor, seu trabalho, sua inteligência, sua competência de um modo ou do outro. É a mesma coisa com as virtudes teologais. Depende do dom de Deus que é dado, mas depende da tua maneira de reagir com o dom de Deus. Depende de tua personalidade, de teu caráter, de tua maneira de agir com esse dom da fé, esse dom da esperança, esse dom da caridade. Você vai juntar a matéria-prima ao dom de Deus, você vai juntar tua maneira de fazer. Não será um automatismo, não. Será um artesanato. Então, as virtudes teologais, a nossa vida teologal funciona assim. Elas funcionam com as virtudes infusas, podemos chamar isso também de virtude infusa, que são o dom de Deus na essência de tua alma. Mas na essência de tua alma se manifesta tua personalidade, se desenvolve tua própria cultura, teu jeito pessoal de fazer. Então, teologal qualifica o relacionamento de Deus com cada um de nós. Vamos ver em primeiro assunto, hoje, vamos ver as virtudes teologais com São Tomás de Aquino. Depois vamos ver com São João da Cruz. Mas eu quero ver com São Tomás de Aquino, que será uma maneira de dizer mais filosófica, como você tem costume de ver agora. São Tomás de Aquino fala de 3 grupos de virtude, que é clássico nessa maneira de classificar as virtudes. As virtudes intelectuais,
que pode incluir as virtudes cardeais, por exemplo, a sabedoria faz parte das virtudes intelectuais. As virtudes morais, também, nas virtudes morais, tem também virtudes cardeais, como a prudência, como a temperância, fazem parte das virtudes morais. E as virtudes cardeais fazem parte das virtudes morais. E ele fala das virtudes teologais. As virtudes teologais, diz São Tomás de Aquino, elas são em vista do fim, em vista da vida eterna. As virtudes morais são pelo nosso caminho terrestre. Então, ele vai dizer o que são, por exemplo, ele vai citar Saint Tomás de Aquino vai citar Santo Ambrósio no século V. Ele vai dizer são 4 virtudes cardeais: temperância, justiça, prudência e força. São as 4 virtudes cardeais, morais, também podemos dizer, de nosso catecismo. Isso já vem de Aristóteles, vem da filosofia grega de Aristóteles, século IV antes de Jesus Cristo, que depois os padres da igreja receberam e tomaram conta dessa filosofia, como São Tomás de Aquino. Então, se chama virtude humana, diz Santo Tomás de Aquino, todo que vai nos ajudar pela retidão, a retidão da intenção. Essa virtude provoca a faculdade do bem agir. Ela provoca uma obra boa. As virtudes provocam essa atividade. E então, é necessário de buscar as virtudes perfeitas, porque o perfeito é mais importante que o imperfeito, diz São Tomás de Aquino, e concordamos com isso. As virtudes que vão dar essa retidão moral são chamadas principais. As virtudes que vão agir para nos fazer escolher a retidão de nossos apetites, de nossos desejos, são chamadas principais. E são as virtudes morais. Depois, porque eu não quero desenvolver as virtudes morais nesse momento, somos nas virtudes teologais. Nas virtudes teologais, são em cima do homem, diz São Tomás de Aquino. E por isso que elas não são humanas, elas são divinas. As virtudes teologais são chamadas virtudes divinas. E são elas que nos são dadas por Deus. E elas que nos ordenam a Deus como princípio primeiro e fim último. E por isso que é muito importante em toda a nossa vida de viver nas virtudes teologais, porque são elas que nos colocam em união com Deus e que vão nos colocar como Deus fim último. A fé, a esperança e a caridade são virtudes que nos ordenam a Deus, e por isso que são chamadas teologais, diz São Tomás de Aquino. Ela nos ordena a Deus. Alguma vez somos desordenados, somos dispersos, somos partilhados, somos compostos de várias coisas que existem em nós, que não damos importância. Alguma vez vamos dar importância a coisas que não são essenciais. As virtudes teologais, se você quer se centrar sobre Deus, nos ajuda a nos centrar sobre o que é divino. A virtude perfeiçoa o homem pelos atos que lhes vão caminhar em vista da beatitude. Somos feitos para ser participantes da natureza divina. As virtudes teologais, de novo, são princípios sobre juntados. Não sei se você entende bem essa palavra. São princípios que são colocados em cima em nós. Enxertado em nós. As virtudes teologais
são princípios que são enxertados em nós. Como? Porque ela provoca o objeto que é Deus em nós. O desejo que Deus seja o primazia e o fim último. Elas são infusas e elas vão em nós colocar em nosso conhecimento a revelação divina. São elas que nos ajudam a entender a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura se torna uma inteligência, se torna uma sabedoria, e a virtude teologal que nos ajuda a isso. As virtudes teologais, continua São Tomás de Aquino, ultrapassam a natureza do homem, em virtude de uma participação. Elas nos fazem participar da natureza divina como um pedaço de madeira que agora se torna inflamado. Então, São João da Cruz, que vai desenvolver isso no seu escrito que se chama Viva a Chama de Amor, nós sabemos o que é da madeira e nós sabemos o que é do fogo. A madeira é inflamada. Então, o que pertence à natureza humana, na natureza do terrestre da madeira, o que agora aparece é o que pertence ao fogo. A madeira e o fogo são juntos. Então, as virtudes teologais nos ajudam a nos unir a Deus e a agir com Deus, inspirado por Deus. Por exemplo, ele vai dar um exemplo da sabedoria como virtude intelectual que nos ajuda a razão humana a entender segundo o pensamento divino. As virtudes teologais, diz São Tomás de Aquino, ultrapassam a razão humana. Porque elas são dom de Deus. E depois ele vai dizer, todas as virtudes, outras virtudes teologais, também morais ou cardeais, dependem da caridade. São Tomás de Aquino desenvolve muito isso. A caridade é a raiz das virtudes. Eu me lembro uma vez uma pergunta para combater as paixões, finalmente, é a caridade, o amor que pode combater todas as paixões desordenadas. Eu disse sim, mas eu pensei, precisaria de bem desenvolver, de bem explicar isso. Então chegamos. A virtude do amor e da caridade, agapé, não é qualquer amor. E São Tomás de Aquino vai dizer isso. Isso nos ajuda a combater e fazer um contrapeso às paixões carnais e desordenadas. A pessoa que vive constantemente no desejo da caridade será vitorioso já de várias paixões humanas e desordenadas. As virtudes teologais são mais perfeitas, diz São Tomás de Aquino, que as virtudes intelectuais e morais. Essas virtudes podem ser virtude humana, sabedoria, filosofia, conhecimento, inteligência, podem ser humanas, mas as virtudes teologais são mais perfeitas, porque elas são ordenadas a Deus na parte espiritual, onde se encontra a inteligência e a vontade. Então, as virtudes teologais funcionam no homem de uma dupla maneira, diz São Tomás de Aquino. Pelo meio da razão, do espírito, da inteligência, e pela retidão da vontade. Um reto desejo, uma vontade com uma reta decisão, que será inspirada naturalmente pela razão. Mas as virtudes teologais vão conectar a inspiração divina, isso que é bem mais superior. Segundo a palavra de Paulo, que São Tomás de Aquino vai citar, 1 Coríntios 2, 9, o olho não enxergou, o ouvido não conseguiu ouvir, o que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus preparou por aqueles que o amam. Então, a razão não entende. As faculdades humanas
não entende. É como diz o profeta Isaías, vocês vão poder ver, mas sem enxergar. Vocês vão ouvir, mas sem entender, sem compreender. Porque não subiu ao coração do homem pelo Espírito Santo. São as virtudes teologais que fazem esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, é interessante de ver que a inteligência e a vontade são ordenados a esse fim sobrenatural que se passa pelas virtudes teologais, pela fé, pela esperança, pela caridade. A ordem, agora, São Tomás de Aquino vai dar a ordem dessas três virtudes. Ele vai falar a partir de Santo Agostinho, século V, e São Tomás de Aquino é século XIII. Então, ele utiliza Santo Ambrósio, Santo Atanásio, Santo Agostinho. Não podemos amar uma coisa sem acreditar que ela existe, diz Santo Agostinho. Não podemos amar uma coisa sem acreditar que ela existe. Mas se acreditamos e se amamos, então vamos bem chegar à esperança, a esperar. Então parece que a fé precede a caridade e que a caridade precede a esperança. Então você pode perceber que São Tomás de Aquino coloca a ordem, uma ordem já que é, em primeiro, deve ser a fé, devemos acreditar, porque como vamos amar uma pessoa que não conhecemos, que não acreditamos? Então precisa já de entrar em função com a fé. E eu acredito que ele é bom, que ele é bonito, que ele é verdadeiro. Então eu vou acreditar em primeiro. E depois eu vou fazer entrar a caridade e a esperança. Mas a fé não é em cima das outras virtudes. O que é em cima das outras virtudes é a caridade, sempre, segundo Santo Tomás de Aquino. Mas a fé é primeira. E por isso que a semana que vem vamos começar pela virtude de fé. Hoje são as três. E então, São Tomás de Aquino, eu vou concluir com ele para passar a São João da Cruz. E São Tomás de Aquino vai dizer são duas ordens com as virtudes teologais. Duas ordens, ordem da geração, gerar, e ordem da perfeição. Precisa que na ordem da geração, a fé deve começar. A fé deve preceder o que é na ordem. A fé deve preceder a esperança e a caridade. Geração, ok? A fé precede a esperança e a caridade, na ordem da geração. Na ordem da perfeição, ele diz, é a caridade que vai preceder a fé e a esperança, porque ela é em cima de tudo. Mas, na nossa maneira de amar, HP, vai precisar que essa maneira de amar seja acompanhada pela fé e a esperança, porque senão o risco é que seja um amor humano. E São Tomás de Aquino vai dizer, todo amor não é de Deus. Deus é amor, mas não todo amor, eu perdi a referência, a caridade é um amor, diz São Tomás de Aquino, mas todo amor não é caridade. A caridade é o amor, mas todo amor não é caridade. São amores que são de paixões, que são muito terrestres, que são muito motivados por um interesse. Não é amor-caridade. Então, a ordem da perfeição é o amor HP, que é um amor sem interesse egoísta. É só o amor do outro. É só o amor segundo a Deus. E então, São Tomás de Aquino se pergunta, tem outras virtudes que são teologais? Ele diz, eu acho que não. Porque você conhece a maneira de fazer São Tomás de Aquino. Ele faz questões, depois proposta, solução. E depois ele diz objeções. Questões, resposta e objeções.
Então, é interessante de ver, ele diz, não, não tem outras virtudes que seja infusa como as virtudes teologais, porque as morais, as intelectuais, são provocadas pelos nossos atos, não são diretamente infusas. Mas essas três são virtudes e vão provocar hábitos, que são hábitos inspirados da natureza divina. E por isso que é bom e importante de cada momento, cada dia, fazer exame de consciência. Quais são meus atos de fé de hoje? Quais são meus atos de confiança e esperança de hoje? Quais são hoje meus atos de caridade? De puro amor. Amor por Deus e amor pelo outro. Sem pensar em qualquer recompensa para mim. E isso, esse verdadeiro amor que São Tomás de Aquino quer sublinhar. Agora, segundo capítulo, as virtudes teologais com São João da Cruz. É engraçado de ver que São João da Cruz trata as virtudes teologais no livro das noites escuras. Meu Deus, não vamos sair dessas noites. Tratamos as paixões com as noites escuras, na purificação. Agora, para tratar as virtudes teologais, vamos buscar na noite escura de São João da Cruz, o livro segundo, você pode buscar. Então, o Santo do Carmelo, São João da Cruz, considera as virtudes teologais na perspectiva do combate espiritual. É muito interessante. Por quê? Ele diz que temos três adversários contra quem devemos lutar. O demônio, o mundo e a carne. Você se lembra, quando falamos das paixões, a definição de Bento XVI, a carne é o que é a carne, o eu segundo a carne, e o eu absolutizado. Você se lembra? Então, isso, o eu absolutizado vai produzir paixões. E vai produzir paixões, algumas desordenadas. Um eu apaixonado por si mesmo. O eu absolutizado. Então, três adversários. O demônio, o mundo, a influência da cultura, do mundo, do ar que respiramos, de hoje, as notícias, as coisas que acontecem na igreja, no mundo, são três adversários que são a lutar e contra quem devemos lutar. Então, São João da Cruz vai dizer, a alma, alcançada pelo amor de Cristo esposo, pretende adquirir a sua graça e entrar na sua vontade. Ela deve ser disfarçada, revestida com três camisas. Três camisas. Eu vou traduzir assim. Três camisas de três cores principais. Uma de branco, uma cor de verde e uma cor vermelha. Três camisas que são colocadas uma em cima da outra, diz São João da Cruz. E com essas três camisas, aquele que entra no combate espiritual vai ganhar a graça e a vontade de seu bem-amado. Ele será protegido e em toda segurança face a esses três inimigos. Não pode lutar com esses três inimigos, que é o demônio, o mundo e a carne, sem essas três camisas. E por isso que hoje nosso Senhor é revestido dessas três camisas para que nós podemos nos deixar inspirar. O branco é a fé. O verde é a esperança, você sabe. E o vermelho, quando você oferece rosa vermelha a uma mulher, cuidado, isso significa o amor. Significa que você ama ardentemente essa pessoa e vai oferecer rosa vermelha, púrpura, essa cor de vermelho profundo. Isso que corresponde ao HP, o amor HP.
não é rosa, não. Não, vermelho forte. Rosa já é um pouco amor adolescente, né? Não, não, cor do sangue, exatamente. E São João da Cruz recebia essa inspiração ele mesmo dessas três cores para falar das três virtudes teologais? Não, no século XIV, na Itália, ele se chama Dante Alighieri. Dante Alighieri, ele é escritor, ele é poeta. Ele escreveu um livro que é uma obra gigantesca que se chama Divina Comédia. O cardeal canta la messa cita muitas vezes essa obra, que é uma obra com alguma coisa muito inspirada. E é ele mesmo que fala desse jeito, das três personagens de sua romance, é uma romance, que são vestidas de branco, de verde e de vermelho. E isso que deu a bandeira da Itália. Os italianos tomaram essa imagem desse poeta famoso, Dante Alighieri, para fazer a bandeira da Itália. Então, a bandeira da Itália são as três virtudes teologais. É bonito, é interessante. Então, a fé. A primeira camisa interior, a fé branca. A brancura, que é também na bandeira do Vaticano, a brandura, essa brancura branca, que deve iluminar a inteligência, a fé. E também a alma revestida de fé, o demônio não pode tocar essa alma. Essa alma é protegida pela fé, mais que outras virtudes. O demônio é o inimigo que se vence pela fé. E São Pedro vai dizer, 1 Pedro 5,9, resistir é a ele forte na fé. O demônio, São João da Cruz cita essa palavra de São Pedro. Então, essa fé é a primeira camisa branca. Também São João da Cruz vai citar Hebreus 11:6, essa brancura da fé, sem a qual é impossível de agradar a Deus. Hebreus 11:6. E também ele cita o profeta Oséias, que diz: eu te desposarei na fé em mim. Oséias 2:20. Então, quando tu vai na capela, quando tu começa o dia, tu deve te revestir do branco, o véu de nossas consagradas, o branco da fé. É a primeira camisa. A brancura da alma, que é também a porta da saída da noite escura. Uma boa notícia. São João da Cruz vai dizer, a porta de saída da noite escura é a brancura da fé. Porque caminhamos nas trevas, nas angústias interiores, sem alívio de luz, nem embaixo nem em cima, tudo parecia escondido. Essa alma que sofreu com constância, que perseverou, passando pelas obras sem perder coragem, nem faltar ao amado. E isso o que vai acontecer, como ela vai conseguir essa alma passar por todas essas provações só pela fé. A provação da fé de sua esposa nas obras e nas tribulações, a fim de poder dizer: tuas palavras, pelas tuas palavras eu guardei caminhos duros. Salmo 16:4. É bonito esse comentário de São João da Cruz, pela fé. Segunda cor, a outra camisa verde, a virtude de esperança. É com ela que a alma vai vencer o segundo inimigo e se proteger dele, que é o mundo.
A pessoa que trabalha cada dia, não, eu quero dar minha vida pela vida eterna e não pela vida do mundo e as escolhas do mundo. Não, eu não quero fazer essas escolhas do mundo porque meu fim é a vida eterna. Essa pessoa vai cultivar e vai viver a virtude da esperança. Porque a viva esperança em Deus vai dar à alma um vigor, uma coragem e uma elevação em vista da vida eterna que não tem nenhuma comparação. Ele não será seco, nem murcha de sem valor, mas ele será verde, como diz o Salmo 1, como esse homem que é plantado como uma árvore plantada na beira das águas. Ele permanece verde sempre. Essa cor verde dá esperança. E por isso ele vai se despojar e tirar todos os outros hábitos e vestidos do mundo, não colocando no seu coração nada que vai fazer esperar que é fora do projeto de Deus. É só vestido da esperança da vida eterna. E assim, essa camisa verde, essa camisa verde e esse vestido, a alma será em segurança do segundo inimigo que é o mundo. E São Paulo vai dizer, São João da Cruz vai citar Efésios 6 e também 1 Tessalonicenses 5, que fala do capacete da salvação. É justamente isso. É essa cor verde, essa esperança, que é capacete da salvação, que protege, que é o capacete da esperança, que protege do mundo. A esperança, ela vai revestir todos os teus sentidos e a cabeça da alma, diz São João da Cruz. De modo que as coisas do mundo não vão poder te ferir. Qualquer flecha do mundo não vão te ferir. Se você tem a esperança na tua alma, você vai ver só as coisas de Deus, os olhos pelas coisas de Deus. Salmo 25, 15. Meus olhos são fitos sobre o Senhor, que me tira os pés da rede do inimigo. Se você olha a Deus continuamente, você será nessa proteção. Ele cita também o Salmo 122, como a serva, os olhos da serva são fitos sobre a sua mestra. Assim também os nossos, com nosso Senhor, de quem esperamos tudo. Então, essa esperança que olha sempre a Deus, sem se deixar desviar pelas outras coisas, outras cobiças, outras concupiscências. Então, é o Cântico dos Cânticos, que São João da Cruz afeciona muito, Cântico, capítulo 4, versículo 9, ele olha de seus olhos e ele que flechou seu coração. É uma esperança decisiva, obstinada, uma esperança bem decidida. A alma será revestida, disfarçada, não é muito bonito, mas revestida, diz São João da Cruz, dessa esperança discreta na escura noite, porque ela vai se deixar esvaziar de todas as propriedades e possessões que ela tem em outras coisas e que seus olhos vão levar em outras coisas. Ela vai se deixar purificar e por isso que ele faz relacionamento com as purificações. E também, agora, a terceira cor, a cor da caridade. O branco e o verde têm por perfeição essa terceira camisa que a alma vai receber. Ela vai receber a excelência da camisa vermelha, que é a caridade. E citando o Cântico, capítulo 1, versículo 4, eu sou negra, ó filho de Jerusalém, mas eu sou bela, e por isso que o rei
me amou. Então, isso representa a virtude maior, a rainha das virtudes, dessa cor vermelha, púrpura, vermelho profundo como sangue humano, que é a caridade. Um amor de caridade, que é um amor maior que todos os amores. E Bento XVI, em Deus Caritas Est, ele faz os 6 primeiros capítulos sobre a diferença entre o amor agapé com os outros amores. Philein, por exemplo, que é amor de amizade, de simpatia. Eros, que é o amor de erotismo, que é o amor humano, carnal. Os outros amores são um outro nome em grego. É interessante. E então, essa camisa de caridade, essa camisa que do amor, vai defender a alma do terceiro inimigo, que é a carne, justamente. O que vai te defender da carne é um amor superior, um amor que é purificado, um amor que é sem egoísmo, que é despojado de si, que é o amor verdadeiro, o amor do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. Com a púrpura, nos diz o livro dos Cânticos, Deus se repousa. Deus vem se repousar em ti. Deus vai poder se repousar na tua alma. Você se lembra da imagem da história de Jesus que repousa no barco, lá, no lago de Genesaré? E os apóstolos vão gritar de medo porque acontece um trovão. E Santa Teresinha, ela diz: Senhor, eu quero que meu coração, minha alma, você venha repousar em mim. Eu não quero te importunar com minhas paixões, com meus pecados, com meus problemas, mesmo com minhas orações, de coisas a te pedir. Não, eu não vou te importunar. Vem, Jesus, te repousar sobre o barco de minha alma. É isso. A pessoa que vive na caridade, ela provoca um repouso em Deus. Por que tu quer entrar no Carmelo? Eu perguntei a uma jovem que acabou de fazer o ano sabático. Ela disse: eu vou entrar no Carmelo. Ela não conhecia o Carmelo, nada conhecia dessa espiritualidade e desse convento. Eu disse: por que, Isabel, você entra no Carmelo? Ela respondeu diante de todo mundo, lá no final do ano, para consolar o coração de Jesus. Ela, até hoje, é bem claro que ela agora deve fazer mais de 30 anos, fazer 33 anos que ela é no Carmelo, lá no centro da França. Ela se chama Irmã Isabel do Espírito Santo. Ela deve ter agora 55 anos, porque há mais de 30 anos ela fez o ano sabático. A fé obscurece, vem tornar escura o espírito de nossa inteligência. Ela vem esvaziar o espírito. A esperança também vem esvaziar a memória. Mas a caridade, ela vem esvaziar todos os falsos apetites, os falsos desejos, as afeições ruins. A caridade vem purificar e vem esvaziar as outras afeições, os outros amores. E por isso que é muito importante de viver a partir das virtudes teologais e não a partir de nossos sentimentos. Ela nos faz entrar na perfeição de união a Deus, diz São João da Cruz. A caridade nos aperfeiçoa na perfeição do amor. E o que é a santidade? A santidade se define como, no catecismo, a perfeição da caridade. Então, se você quer fazer um caminho de santidade, é um caminho que vai tomar essas 3 virtudes, especialmente a perfeição da caridade, que já nos faz tocar o que é a santidade. Então, é importante quando falamos disso, como dizer, de falar como Santa Teresa d'Ávila, o caminho da perfeição, ela escreveu, mas não é o caminho da minha perfeição.
Cuidado de não confundir. Não é o caminho de minha perfeição, é o caminho da perfeição do amor. É o caminho da perfeição da caridade. Isso, perfeição que nos leva à santidade. Então vamos concluir, queridos amigos, porque agora a hora passa rápido. A próxima vez vamos ver com... eu acho que o Papa Bento XVI vai inspirar também as outras formações sobre fé, amor e esperança. Por quê? E o Papa de nosso tempo, que é um grande teólogo, que escreveu sobre o quê? Ele fez 2 encíclicas. A primeira encíclica, Deus Caritas Est, o amor. Segunda encíclica, sobre a esperança, Spe Salvi. Então, podemos dizer, mas a terceira sobre a fé, ele não fez uma encíclica, mas toda a sua vida de cardeal, ele foi prefeito da congregação da fé, ele escreveu toda a sua vida como teólogo sobre a fé. Então, eu acho que esse Papa nos deixa uma mina enorme, um tesouro enorme, a partir dessas 3 virtudes teologais. Então, eu quero concluir, se eu tenho 1 minuto, com Santa Catarina de Sena, que é nossa santa padroeira, no século XIV. E se você abre o diálogo dela, o capítulo 8, ela diz: eu te mostrei, homem, de te tornar útil ao próximo. Agora eu vou te dizer que é o próximo que vai te ajudar para viver as virtudes. Por exemplo, ela diz, a virtude de paciência. Quando você vai poder viver essa virtude de paciência? Quando ele vai te dar uma injúria. O próximo nos ajuda a cultivar as virtudes, a verificar aonde eu cheguei no caminho das virtudes, segundo Santa Catarina. Porque todas as virtudes, diz Santa Catarina, se prova e se exerce pelo próximo. Todas as virtudes, para exercer as virtudes, eu preciso do meu próximo. Por quê? O orgulhoso vai te fazer consciência de tua humildade. Aquele que não crê vai te mostrar que você tem fé. Aquele que é desesperado vai mostrar que você tem esperança. Aquele que é injusto vai te mostrar que você tem um sentido de justiça, virtude da justiça. Aquele que é cruel, duro, vai te mostrar que você tem um pouco de misericórdia. Aquele que é colérico, irascível, vai te dizer, não, mas eu prefiro a mansidão e a bondade. A humildade é provada pelo orgulho, porque a humildade triunfa do orgulho. Não é o poder do orgulhoso de fazer um desgaste à pessoa humilde. A pessoa humilde não será ferida pelo orgulhoso. Então, a infidelidade também não vai se comunicar à pessoa que é fiel. Ela não vai ferir a fé nem a esperança daquele que é fiel no seu amor por mim, diz Santa Catarina de Sena. Quando ele percebe o infiel, meu servo fiel, ele vai amar fielmente, com a esperança de buscar a salvação por ele. Assim, a infidelidade dos uns, de alguns, e a falta de esperança de alguns vão manifestar a fé e a esperança do fiel que crê em mim. Então, queridos irmãos, sejamos virtuosos nas virtudes teologais, praticando essas virtudes cada momento e cada dia de nossa vida. Com pureza, quero amar-te com pureza. Quero amar-te como amado também sou. Com beleza, quero amar-te com beleza.
Quero amar-te como amado também sou, Senhor.